Por que o céu noturno é escuro se há infinitas estrelas brilhando? Por que existe matéria e não uma simetria perfeita com antimatéria? Que forças invisíveis mantêm unidas as galáxias e, ao mesmo tempo, escondem a maior parte da realidade? Este audiolivro te acompanha durante 2 horas em uma viagem serena pelos enigmas mais desconcertantes do cosmos, desde a matéria escura e a energia escondida no vácuo, até os mistérios dos buracos negros e a possibilidade de outros universos. Cada dado é uma pista, cada fenômeno uma convite a seguir explorando, porque o universo nunca deixa de nos surpreender. Cada canto do universo está cheio de perguntas que parecem não ter resposta. Por que somos feitos principalmente de matéria e não de antimatéria, quando ambas parecem ser parte do mesmo tecido cósmico? De onde vêm esses raios cósmicos que atravessam nossa atmosfera e que parecem vir de lugares distantes e desconhecidos? E o que dizer da energia de ponto zero, esse oceano infinito que poderia estar oculto no vácuo do espaço, esperando ser descoberto? A rotação das galáxias é outro enigma que nos deixa perplexos. Como é possível que girem de uma maneira tão estranha se não existisse a famosa matéria escura? Este é apenas um dos muitos mistérios que desafiam nossa compreensão do universo. Também nos encontraremos com estrelas errantes, esses astros solitários que viajam pelo cosmos sem uma galáxia-mãe que os guie. O que lhes aconteceu para estarem tão sozinhos na imensidão do espaço? À medida que avançamos, exploraremos o efeito Casimir cósmico, onde energias invisíveis poderiam estar moldando o próprio tecido do espaço-tempo. E claro, não podemos esquecer a intrigante hipótese do multiverso. É possível que nosso universo seja apenas uma bolha entre infinitas outras, cada uma com suas próprias leis e realidades. Nos depararemos também com o mistério dos quasares, esses objetos brilhantes que superam em luminosidade galáxias inteiras, mas que ainda nos parecem enigmáticos. Como podem ser tão brilhantes e, ao mesmo tempo, tão difíceis de entender? E o vácuo quântico? Essa nada aparentemente vazia que, no entanto, está repleta de energia e a possibilidade de criar novos universos. Quando nos aprofundamos nos buracos negros, encontramos o horizonte de eventos, uma fronteira onde o tempo parece parar. O que há além desse limite, no abismo do infinito? A rotação do Sol também guarda segredos. Suas camadas não giram no mesmo ritmo, o que nos leva a perguntar: por que isso acontece? Até mesmo os aglomerados escuros, essas massas invisíveis que mantêm unidas estruturas colossais no cosmos, nos convidam a refletir sobre a natureza da gravidade e da matéria. E claro, não podemos ignorar o ruído de fundo gravitacional. Essas ondas cósmicas que poderiam ser ecos dos primeiros instantes do universo. Finalmente, exploraremos a paradoxa do gato de Schrödinger em escala cósmica, que levanta a fascinante ideia de que o universo pode existir em múltiplos estados até que o observamos. Estamos então em um cosmos cheio de possibilidades infinitas? E o que dizer do limite de Planck, essa escala onde a física deixa de ter sentido conhecido? Cada um desses mistérios nos leva a questionar o que sabemos e a desejar descobrir mais. Em um universo tão vasto e desconhecido, quantos segredos ainda nos restam para desvendar? Acompanhe-nos nesta viagem rumo ao desconhecido, onde cada pergunta pode abrir a porta a novos horizontes de conhecimento e assombro. O que aconteceria se eu te dissesse que o céu noturno, apesar de estar cheio de estrelas, parece tão escuro? Pode parecer um mistério, mas na verdade é conhecido como a paradoxo de Olbers. Em um universo infinito, onde há estrelas por toda parte, esperaríamos que a noite estivesse completamente iluminada. No entanto, o que vemos é uma vasta tela negra salpicada de luzes brilhantes. Por que isso acontece? A resposta nos leva a considerar a natureza do universo e sua evolução. Primeiro pensemos na distância. As estrelas que vemos estão a anos-luz de nós. Algumas delas existem há milhões de anos, mas muitas outras deixaram de brilhar, e sua luz nunca chegará aos nossos olhos. Assim, à medida que olhamos para o céu, não estamos apenas vendo o presente, mas também o passado. O que acontece se a luz de muitas estrelas simplesmente não teve tempo de chegar até nós? Isso é apenas a ponta do iceberg. Além disso, o universo não é estático, ele está se expandindo. Essa expansão significa que as estrelas estão se afastando de nós, o que faz com que sua luz se estique para comprimentos de onda mais longos. Ou seja, se desloque para o infravermelho, tornando-se invisível. Mas o que isso significa para o céu noturno? A luz que poderia preencher o espaço também se dilui, fazendo com que o vasto universo pareça mais escuro do que realmente é.
Então, o que dizer das estrelas que realmente vemos? Algumas estão tão longe que sua luz é praticamente insignificante. Mesmo em um universo cheio de estrelas, muitas delas simplesmente não são brilhantes o suficiente para iluminar o céu noturno. Isso nos leva a perguntar: quantas estrelas existem realmente? Estima-se que possa haver mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias do planeta. No entanto, essa imensidão não se traduz em um céu brilhante. Outro fator importante é a absorção de luz. A poeira e o gás no espaço atuam como uma espécie de filtro, bloqueando a luz de muitas estrelas. Esse fenômeno contribui para que o céu noturno pareça escuro, apesar da grande quantidade de estrelas que existem no universo. Mas o que aconteceria se o universo fosse diferente? E se as condições fossem tais que cada estrela brilhasse em todo o seu esplendor? Talvez o céu noturno fosse um espetáculo deslumbrante de luzes. Também podemos considerar a vida útil das estrelas. Muitas delas não vivem eternamente. Eventualmente se apagam e se tornam anãs negras, ou explodem em supernovas. Portanto, quando olhamos para o céu, é um lembrete de que o que vemos é apenas uma fração do que um dia existiu. A história do universo está escrita nas estrelas, mas muitas dessas histórias já terminaram. No entanto, a escuridão do céu noturno não é apenas um lembrete do que perdemos, também é um lembrete do que temos. A escuridão permite que nossos olhares se concentrem nas poucas luzes brilhantes que existem. Sem esse contraste, talvez não apreciaríamos a beleza de uma única estrela. Assim, a paradoxo de Olbers nos ensina que, às vezes, a escuridão é tão significativa quanto a luz que brilha sobre nós. A pergunta permanece no ar: estamos sozinhos neste vasto universo escuro? A resposta é tanto emocionante quanto desconcertante. Se o céu está escuro, isso significa que há menos vida no universo? Ou talvez as condições sejam tão diversas que a vida pode surgir em lugares que ainda não conseguimos imaginar. A paradoxo de Olbers nos convida a refletir sobre a diversidade do cosmos e a nos perguntarmos sobre as possibilidades de vida em mundos distantes. Em resumo, a paradoxo de Olbers é um convite para questionar e explorar o universo. Nos lembra que a escuridão do céu noturno é tanto um mistério quanto uma tela na qual nossas perguntas são desenhadas. Da próxima vez que olhar para cima, pense na imensidão do que está além do que você pode ver. Que segredos o universo guarda em seu silêncio? A busca por respostas é uma jornada que estamos apenas começando, e cada estrela é uma bússola que nos guia em direção ao desconhecido. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Que passaria se eu te dissesse que existe uma forma de matéria que desafia todas as leis da física como as conhecemos? A matéria exótica é um conceito fascinante que capturou a imaginação de cientistas e entusiastas do universo por igual. Mas será que realmente existe? E se sim, quais seriam as implicações para a nossa compreensão do cosmos? Primeiro, vamos falar sobre o que entendemos por matéria. Tudo o que vemos ao nosso redor, desde as estrelas até os planetas, é composto por átomos, que por sua vez são formados por partículas subatômicas. No entanto, a matéria exótica refere-se a formas de matéria que não se encaixam nessa descrição convencional. Você consegue imaginar uma matéria que pode ter propriedades como a gravidade negativa ou que se comporte de maneiras que desafiam a lógica? Isso é precisamente o que alguns cientistas estão investigando. Uma das características mais intrigantes da matéria exótica é a possibilidade de que ela possa existir em estados que nunca observamos. Pense nisso. Se a matéria convencional pode ser sólida, líquida ou gasosa, o que aconteceria se houvesse uma quarta ou até quinta forma de matéria que não conseguimos detectar? Talvez, no vasto e desconhecido universo, estejam se formando estruturas de matéria que desafiam nossa compreensão atual. Imagine por um momento que essa matéria exótica pudesse ser a chave para entender fenômenos que nos parecem inexplicáveis. Como se comportariam as galáxias se tivéssemos acesso a esse tipo de matéria? Poderiam as forças que regem o universo ser completamente diferentes se pudéssemos manipulá-la? A ideia de que existem forças desconhecidas na natureza é tanto desconcertante quanto emocionante. Um conceito relacionado é a ideia de energia negativa, que poderia ser uma propriedade da matéria exótica. Você já se perguntou como seria um universo onde a energia negativa pudesse ser utilizada para criar buracos de minhoca ou até mesmo para viajar no tempo?
Os cientistas estão explorando essas possibilidades, embora com um grande nível de precaução, já que as implicações poderiam ser gigantescas e até perigosas. Além disso, a matéria exótica poderia ter um papel crucial na compreensão da matéria escura. Você sabia que aproximadamente 95% do universo é composto de matéria escura e energia escura, ambos ainda em grande parte desconhecidos? Se a matéria exótica puder ser relacionada a esses fenômenos, poderíamos estar um passo mais perto de desvendar um dos maiores mistérios do universo. Mas, como podemos estudar algo que não conseguimos ver? A resposta reside na observação indireta. Os cientistas utilizam telescópios e outros instrumentos para detectar os efeitos da matéria exótica no comportamento das galáxias e outros corpos celestes. Embora não possamos ver a matéria exótica diretamente, seus efeitos podem ser evidentes na forma como as estrelas se movem e em como as galáxias se agrupam. Isso nos leva à pergunta: a matéria exótica poderia ser a chave para entender o equilíbrio do universo? No entanto, também é preciso considerar os desafios que o estudo da matéria exótica apresenta. A cada descoberta, surgem novas perguntas. Essa matéria poderia ser perigosa? Se pudéssemos criar ou manipular matéria exótica, quais seriam as consequências para nossos próprios experimentos e para o tecido do universo? Talvez algumas coisas estejam destinadas a permanecer no reino do desconhecido. A ciência avança a passos largos. E a cada dia são feitas novas descobertas que empurram os limites do que sabemos. A matéria exótica pode não ser apenas um conceito teórico. Talvez, em algum canto do universo, já esteja presente e esperando para ser descoberta. Quem sabe que outras surpresas o cosmos nos reserva? No final, a pesquisa sobre a matéria exótica nos convida a refletir sobre nossa própria existência no universo. Se existem formas de matéria que ainda não conseguimos ver ou compreender, que outras maravilhas estão além do nosso alcance? A curiosidade humana é o que nos impulsiona a continuar explorando, a continuar questionando e a continuar sonhando. Assim, enquanto observamos as estrelas no céu noturno, lembremos que cada ponto brilhante pode estar conectado a uma história mais profunda do que podemos imaginar. A matéria exótica é apenas um dos muitos mistérios que nos cercam, e embora ainda não tenhamos todas as respostas, a busca pelo conhecimento é o que realmente nos define como espécie. Que descobertas nos aguardam no futuro? A resposta está nas estrelas, e talvez na própria natureza da matéria. A antimateria é um desses grandes mistérios que nos deixa perguntando sobre a natureza do universo. Por que, em um cosmos que parece estar repleto de matéria, encontramos tão pouca antimateria? Imagine um universo onde cada partícula de matéria tivesse sua contraparte de antimatéria. Um mundo onde a matéria e a antimatéria se aniquilam mutuamente ao se encontrarem, liberando energia em uma explosão deslumbrante. No entanto, ao olhar ao nosso redor, vemos um universo dominado pela matéria. O que aconteceu com toda essa antimateria? Para entender isso, primeiro devemos explorar o que é realmente a antimatéria. Cada partícula de matéria em nosso universo tem uma contraparte de antimatéria. Por exemplo, o elétron, que tem carga negativa, tem um homólogo chamado positrão, que possui carga positiva. Quando uma partícula de matéria se encontra com sua correspondente de antimatéria, ocorre uma reação que libera uma enorme quantidade de energia. Então, por que não encontramos mais positrões no universo? Por que a antimateria parece ser tão escassa? Uma das teorias que foram propostas para explicar essa assimetria é a chamada violação da simetria CP. Essa ideia sugere que, nos primeiros momentos do universo, as leis da física não eram completamente simétricas, ou seja, poderiam ter favorecido a matéria sobre a antimatéria. Mas, como isso poderia ter acontecido em um universo que, no início, era tão denso e quente que tudo estava em equilíbrio? A resposta a essa pergunta é complexa e continua sendo objeto de pesquisa. Outra possível explicação que foi levantada é que, no momento do Big Bang, poderia ter sido criada mais matéria do que antimateria. No entanto, essa ideia também levanta questionamentos. Se foi assim, que mecanismos poderiam ter levado a essa criação desigual? Pode ser que existam processos desconhecidos que favorecem a produção de matéria? Ou talvez a antimateria simplesmente tenha se dispersado ao longo do tempo, nos deixando com um universo cheio de matéria e vazio de sua oposta. Falando da antimatéria, é fascinante pensar em seu potencial. Se conseguíssemos capturar e armazenar antimatéria, poderíamos ter uma fonte de energia quase ilimitada.
De fato, a energia liberada na aniquilação de matéria e antimatéria é muito maior do que a liberada nas reações químicas que usamos hoje em dia. Mas, o que aconteceria se um dia pudéssemos nos abastecer de antimateria em quantidades suficientes? Poderia ser a chave para viagens espaciais a velocidades inimagináveis. A ficção científica frequentemente explorou essas possibilidades. Mas a realidade é que ainda estamos muito longe de dominar essa tecnologia. Imaginemos por um momento que em um futuro não tão distante, os avanços na física nos permitam entender e manipular a antimatéria. Poderia ser que ao fazê-lo, nos enfrentássemos a dilemas éticos e filosóficos. A capacidade de criar energia a partir da aniquilação de matéria e antimateria poderia mudar não apenas nosso modo de vida, mas também nossa relação com o universo. Estamos preparados para lidar com tal poder? Além disso, a antimateria tem implicações na cosmologia e em nossa compreensão do universo. Se realmente há mais matéria do que antimatéria, o que isso significa para a evolução do cosmos? Implica que o universo está condenado a um eventual colapso devido à falta de equilíbrio? Essas são perguntas inquietantes que nos levam a refletir sobre nosso lugar no vasto universo. Em nossa busca por respostas, os cientistas continuam realizando experimentos em aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons. Esses experimentos buscam criar antimatéria e estudar suas propriedades. No entanto, para cada uma dessas partículas que conseguimos criar, são necessárias enormes quantidades de energia. Assim, embora o estudo da antimateria avance, ainda estamos engatinhando em comparação com o que poderíamos alcançar. Apesar dos avanços, a antimateria continua sendo um enigma. A cada dia que passa, novas pesquisas nos apresentam mais perguntas do que respostas. Que descobertas nos aguardam no futuro? Poderia ser que algum dia entendamos como e por que a matéria se tornou a dominante em nosso universo? O caminho para o conhecimento é longo e cheio de surpresas. Em conclusão, o enigma da antimatéria nos convida a explorar não apenas o cosmos, mas também os limites de nossa compreensão. As perguntas que surgem nesta jornada são tão intrigantes quanto as respostas que ainda não encontramos. Em um universo que continua revelando seus segredos, a antimateria permanece como um lembrete do que ainda temos a descobrir e de como cada mistério nos aproxima um pouco mais de entender nossa existência. Quem sabe o que mais encontraremos na fascinante jornada de desvendar os segredos do universo? O que são os raios cósmicos e de onde vêm? Essas partículas que viajam pelo espaço a velocidades próximas à da luz chegam à Terra de regiões do universo que ainda são um enigma para a ciência. Mas por que são tão importantes? A resposta está na sua capacidade de nos fornecer pistas sobre os fenômenos mais energéticos e misteriosos do cosmos. Ao olhar para o céu, é fácil pensar que tudo está tranquilo, mas no vasto universo, há eventos que geram raios cósmicos, como explosões de supernovas e a atividade de buracos negros. Essas explosões são tão poderosas que podem lançar partículas através de bilhões de anos-luz. No entanto, apesar de sua energia, os raios cósmicos são incrivelmente difíceis de rastrear. Então, o que os torna tão esquivos? À medida que os cientistas tentam desvendar a origem dessas partículas, enfrentam uma pergunta intrigante. Por que algumas chegam à Terra e outras não? A resposta parece residir na interação entre essas partículas e o campo magnético da nossa galáxia. É como se tivéssemos um escudo invisível que desvia algumas delas, enquanto outras conseguem atravessar e alcançar nosso planeta. Mas o que acontece quando essas partículas impactam a atmosfera terrestre? Quando um raio cósmico colide com a atmosfera, ocorre uma reação em cadeia. Esse impacto gera uma chuva de partículas secundárias que caem em direção à superfície. Você consegue imaginar que a cada segundo, milhões dessas partículas passam pelo seu corpo sem que você saiba? É um lembrete de que estamos constantemente cercados pelos mistérios do universo, mesmo em nosso dia a dia. O estudo dos raios cósmicos não apenas nos ajuda a compreender sua origem, mas também nos oferece informações sobre os processos que ocorrem no espaço. Por exemplo, ao analisar a composição desses raios, os cientistas podem aprender sobre a formação de estrelas e galáxias. Mas e as partículas mais enigmáticas, como os neutrinos? Esses quase fantasmas, que são quase indetectáveis, também são produzidos em eventos cósmicos e podem oferecer uma visão única do universo. A busca pelos raios cósmicos levou à criação de grandes telescópios e observatórios em locais remotos. Você sabia que alguns desses instrumentos estão localizados na Antártica?
A razão é simples. O gelo atua como um meio ideal para detectar as interações dos raios cósmicos, permitindo que os cientistas captem sinais que de outra forma se perderiam no ruído do ambiente. Quem diria que o frio extremo poderia ser um aliado na busca por respostas? Ao longo da história, os raios cósmicos desafiaram os cientistas a repensar nossas teorias sobre o universo. À medida que novas partículas são descobertas e novas tecnologias são desenvolvidas, surgem mais perguntas. Esses raios poderiam ser a chave para entender a matéria escura? A matéria escura, que compõe uma grande parte do universo, permanece oculta para nós, mas talvez os raios cósmicos possam nos revelar seus segredos. Além disso, o estudo dos raios cósmicos tem implicações práticas em nossa vida diária. Por exemplo, poderiam influenciar o design de satélites e naves espaciais. Você já se perguntou como os astronautas se protegem desses raios? A radiação cósmica pode ser perigosa e entender seu comportamento é crucial para garantir a segurança em futuras missões espaciais. A conexão entre os raios cósmicos e a física de partículas é outro campo fascinante. Como se relacionam com teorias como a das cordas ou a gravidade quântica? À medida que aprofundamos o estudo dessas partículas, novas portas se abrem que podem mudar nossa compreensão da física tal como a conhecemos. E não é só isso. O estudo dos raios cósmicos também nos permite explorar questões filosóficas sobre o universo. O que significa para nós, como seres humanos, o fato de que essas partículas viajam pelo espaço durante bilhões de anos apenas para chegar até nós? Cada raio cósmico é um mensageiro do tempo, trazendo uma mensagem das profundezas do universo. A ciência avança, e com ela, a compreensão dos raios cósmicos se torna cada vez mais profunda. No entanto, ainda há muito a descobrir. Existem raios cósmicos que ainda não detectamos? Que outras surpresas o universo nos reserva? Neste vasto cosmos, os mistérios são infinitos, e cada resposta que encontramos gera apenas mais perguntas. A busca pelos raios cósmicos não é apenas uma questão de curiosidade científica, é uma jornada em direção ao desconhecido. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender a própria natureza do universo. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há muito mais do que podemos ver e que cada brilho de luz pode estar contando uma história ancestral que mal começamos a decifrar. A energia de ponto zero é um conceito fascinante que desperta a curiosidade de muitos. Mas o que é realmente? Muitas vezes, pensamos que o vácuo é simplesmente um espaço sem nada, um nada absoluto. No entanto, a física quântica nos diz que esse vácuo está longe de ser inerte. Em sua essência, está repleto de energia, uma energia que nunca se apaga, uma energia que está sempre em movimento. Como é possível que algo tão vazio possa estar cheio de tanta atividade? Para compreendê-lo melhor, imagine um mar imenso e sereno na superfície, mas em suas profundezas há correntes e ondas que nunca cessam, mesmo quando a superfície parece calma. Assim é o vácuo quântico. Embora não possamos vê-lo, há flutuações constantes no tecido do espaço que geram partículas virtuais, que aparecem e desaparecem em um piscar de olhos. O que isso significa para nós e para a ciência? A energia de ponto zero, então, refere-se a essa energia residual que persiste mesmo no vácuo absoluto. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se há tanto potencial escondido no vácuo, poderíamos encontrar formas de aproveitá-lo? Algumas teorias sugerem que poderíamos acessar essa energia, e se assim for, poderíamos transformar radicalmente nossa compreensão da energia e da física. Mas que implicações isso teria para a nossa vida cotidiana e para a tecnologia do futuro? Os cientistas têm explorado a possibilidade de que essa energia de ponto zero possa ser utilizada para diversos propósitos, desde propulsão espacial até novas formas de geração de energia. Imagine um futuro onde as naves espaciais possam viajar através do universo utilizando a energia do próprio vácuo. No entanto, por trás dessa fascinação se escondem enormes desafios. Estamos realmente preparados para compreender e manipular algo tão fundamental e ao mesmo tempo tão misterioso? Mas há mais. A energia de ponto zero também se relaciona com outros fenômenos estranhos, como o entrelaçamento quântico, onde as partículas podem se comunicar instantaneamente através de distâncias enormes. Poderia essa energia ser a chave para entender como funcionam as forças que regem o universo em seu nível mais fundamental? A ideia de que o vácuo pode ser um lugar de grande atividade e potencial leva à especulação sobre como o próprio universo se formou.
Alguns cientistas acreditam que essa energia de ponto zero poderia ser responsável pela expansão acelerada do universo. Se isso for verdade, então o vácuo não é apenas um espaço vazio, mas uma fonte de energia que poderia estar influenciando a estrutura do cosmos. O que aconteceria se, em vez de um vácuo inerte, o universo estivesse em constante criação e transformação? A exploração da energia de ponto zero também levanta questões sobre a natureza da realidade. Se o vácuo está cheio de energia e atividade, isso significa que nossa percepção do espaço e do tempo está incompleta? A física clássica nos ensinou a ver o universo de uma maneira linear e estática, mas a física quântica nos convida a reconsiderar tudo o que acreditávamos saber. Nesse contexto surge uma pergunta essencial. Poderíamos estar vivendo em uma ilusão criada por nossas limitações sensoriais? Se o vácuo é dinâmico, que outras realidades poderiam existir além de nossa percepção? A ideia de que o universo é um lugar de constante mudança e criação é tanto emocionante quanto desconcertante. A pesquisa sobre a energia de ponto zero também foi vinculada a áreas como a cosmologia e a teoria das cordas, que buscam desvendar os mistérios mais profundos do cosmos. Poderia ser que a compreensão dessa energia nos levasse a descobrir novas dimensões ou até mesmo novas leis da física? Enquanto os cientistas continuam a investigar esses enigmas, a energia de ponto zero se torna uma ponte para o desconhecido. Para aqueles que buscam entender a conexão entre a energia de ponto zero e os fenômenos cósmicos, a tarefa não é simples. Cada descoberta abre novas perguntas, e cada resposta parece nos levar a mais mistérios. Estamos preparados para enfrentar a complexidade do universo e seus segredos? À medida que nos aprofundamos no estudo da energia de ponto zero, é crucial manter uma mente aberta. A ciência avança a passos largos, e o que hoje parece inalcançável pode se tornar nossa realidade amanhã. Estaremos à altura dos desafios que o universo nos apresenta? A jornada de descoberta apenas começa. Por fim, reflitamos sobre o que tudo isso significa para nossa compreensão de nós mesmos e nosso lugar no cosmos. A energia de ponto zero não é apenas um fenômeno físico. Também representa a busca incessante da humanidade por desvendar os segredos do universo. Cada pergunta que fazemos, cada mistério que exploramos, é um passo mais em direção à compreensão da vasta e complexa rede que nos rodeia. A energia de ponto zero é apenas uma das muitas portas que nos convidam a entrar no surpreendente mundo do universo. Você já olhou para o céu e se perguntou por que as galáxias giram da maneira que giram? Imagine um enorme disco giratório, onde as estrelas não se movem na mesma velocidade. Isso é o que acontece em nossas galáxias. E é um fenômeno que nos deixa com mais perguntas do que respostas. Por que as estrelas no centro parecem girar mais rápido do que as que estão nas bordas? Este é um dos mistérios mais intrigantes do cosmos. A rotação das galáxias é um enigma que nos leva a questionar a existência de algo que não podemos ver. A maioria das galáxias apresenta um comportamento que desafia nossas expectativas baseadas na gravidade que conhecemos. De fato, se apenas considerássemos a matéria visível, as estrelas na borda das galáxias deveriam se mover muito mais lentamente. Então, o que impulsiona essa rotação tão peculiar? Aqui é onde entra em cena a matéria escura. Um conceito que capturou a imaginação de cientistas e entusiastas igualmente. Acredita-se que essa matéria misteriosa constitua aproximadamente 80% da massa de uma galáxia, embora não emita luz nem energia, o que a torna invisível para nossos telescópios. Como é possível que algo que não podemos ver tenha um impacto tão grande na estrutura do universo que nos rodeia? A presença de matéria escura poderia explicar por que as galáxias não se desintegram à medida que giram. Sem ela, a força gravitacional não seria suficiente para manter as estrelas unidas em suas órbitas. Mas o que é exatamente essa matéria escura? Alguns cientistas especulam que ela poderia ser composta por partículas subatômicas que ainda não detectamos. No entanto, até agora, sua existência continua sendo uma hipótese, uma sombra que paira sobre nossas teorias do cosmos. À medida que observamos mais galáxias, percebemos que nem todas giram da mesma maneira. Algumas têm rotações rápidas, enquanto outras são mais lentas. Que fatores influenciam essas diferenças? Talvez seja o ambiente em que se encontram, ou talvez a forma como interagem com outras galáxias. Cada observação nos leva a novas perguntas, desafiando nossa compreensão da física. As simulações por computador têm sido uma ferramenta inestimável neste campo de estudo. Ao modelar a rotação das galáxias,
Os cientistas podem experimentar diferentes quantidades e tipos de matéria escura. No entanto, apesar de todos os avanços, ainda temos muito a descobrir. Que novas surpresas o estudo das galáxias e sua rotação nos reserva? Um aspecto fascinante da rotação galáctica é sua relação com a formação de estruturas no universo. As galáxias não estão sozinhas. Elas se agrupam em aglomerados e superaglomerados, criando uma vasta rede cósmica. Como a rotação de uma galáxia influencia sua interação com outras? Essas dinâmicas são essenciais para entender a evolução do universo. Frequentemente, levanta-se a questão se a matéria escura poderia estar relacionada a outros mistérios do universo. Poderia ser que a própria natureza da matéria escura esteja conectada com a energia escura, essa força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do universo? A resposta ainda escapa à nossa compreensão. Mas os cientistas continuam investigando. O estudo das galáxias e sua rotação também tem implicações filosóficas. Se há tanto que não sabemos sobre o que compõe o universo, o que isso significa para nossa busca por respostas? A rotação galáctica nos lembra que, embora tenhamos avançado muito, ainda estamos no início de uma vasta paisagem de descoberta. Imagine que no futuro conseguimos desvendar os segredos da matéria escura. Como isso mudaria nossa visão do cosmos? Talvez pudéssemos entender melhor a história do universo, desde seu nascimento até seu destino final. Cada giro de uma galáxia poderia nos contar uma história que ainda não aprendemos a ler. Além disso, a rotação das galáxias poderia ter um impacto na própria vida. Se a matéria escura desempenha um papel na formação de estrelas e sistemas solares, então sua influência poderia se estender à possibilidade de vida em outros mundos. Que outras surpresas nos aguardam nesta jornada cósmica? Enquanto continuamos explorando o universo, a rotação das galáxias nos convida a questionar o que acreditamos saber. Cada estrela, cada giro, cada mistério é uma oportunidade para ampliar nosso conhecimento e assombro. Na busca por respostas, encontramos novos caminhos que nos levam à essência mesma da existência. A vastidão do universo está cheia de surpresas, e um de seus mistérios mais intrigantes são as estrelas errantes. Estes astros, que se deslocam sozinhos pelo espaço, nos levam a perguntar o que as faz abandonar suas galáxias de origem. A resposta não é simples e nos convida a explorar um fenômeno cósmico fascinante. As estrelas errantes, ou estrelas intergalácticas, são aquelas que não estão ligadas gravitacionalmente a nenhuma galáxia. Mas, como é possível que uma estrela se separe de seu lar? Existem diversas teorias que tentam explicar esse fenômeno, e uma das mais aceitas sugere que essas estrelas podem ter sido expulsas de sua galáxia devido a interações gravitacionais. Imagine uma dança cósmica entre estrelas, onde uma estrela é empurrada para fora de sua órbita pela gravidade de uma estrela mais massiva. Esse encontro pode ser tão potente que a estrela errante é forçada a abandonar a galáxia, começando uma jornada solitária através do vasto espaço. No entanto, o mistério não termina aí. Por que algumas estrelas conseguem sobreviver a essa viagem enquanto outras não? Assim como os seres vivos que enfrentam desafios em seu ambiente, algumas estrelas podem estar melhor equipadas para sobreviver às condições extremas do espaço intergaláctico. Sua composição, sua massa e outros fatores podem influenciar sua capacidade de resistir ao passar do tempo. Outra pergunta intrigante é: quantas estrelas errantes existem em nossa própria galáxia, a Via Láctea? As estimativas sugerem que podem haver milhões dessas estrelas solitárias. Isso levanta uma nova incógnita. De onde realmente vêm? Alguns astrofísicos acreditam que essas estrelas errantes podem ser o resultado de colisões entre galáxias, um fenômeno que ocorre com mais frequência do que poderíamos imaginar. Quando duas galáxias se encontram, suas estrelas podem ser lançadas ao espaço intergaláctico, gerando um número significativo dessas solitárias viajantes. À medida que nos aprofundamos mais nesse mistério, vale a pena considerar o destino dessas estrelas errantes. Ao flutuar no vazio entre galáxias, o que as espera? A realidade é que o espaço intergaláctico é um lugar hostil. A falta de matéria e a baixa densidade do ambiente significam que as estrelas errantes estão condenadas a vagar sozinhas, com muito poucas chances de se encontrarem com outra estrela. No entanto, em um universo tão vasto, a possibilidade de que uma estrela errante se encontre com uma galáxia e seja capturada por sua gravidade é, embora remota, uma realidade fascinante. E quanto à sua luminosidade? As estrelas errantes podem ser difíceis de detectar.
Muitas vezes, sua luz se dilui no vasto oceano do espaço, o que complica seu estudo. No entanto, os astrônomos desenvolveram técnicas inovadoras para identificar essas estrelas, utilizando telescópios avançados e análises espectroscópicas. Assim, apesar de sua natureza solitária, essas estrelas nos permitem vislumbrar seus segredos e aprender mais sobre a dinâmica do universo. A história das estrelas errantes também nos leva a refletir sobre a própria natureza das galáxias. São essas estruturas cósmicas tão estáveis quanto parecem? A existência de estrelas errantes sugere que as galáxias são muito mais dinâmicas do que poderíamos pensar. As interações entre galáxias e as forças gravitacionais que atuam no universo podem dar origem a uma dança cósmica constante, onde as estrelas se deslocam, se cruzam e, em algumas ocasiões, são expulsas para a solidão. De outra forma, o fenômeno das estrelas errantes também levanta questões sobre a vida das estrelas em geral. Algumas dessas estrelas são velhas e esgotaram grande parte de seu combustível nuclear, enquanto outras são jovens e ainda brilham intensamente. Isso nos leva a perguntar: que papel desempenham na evolução do cosmos? Cada estrela errante é um testemunho da história do universo, um lembrete de que, mesmo na solidão, há uma rica narrativa a ser contada. Ao olhar para o futuro, a exploração das estrelas errantes pode nos revelar ainda mais mistérios. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de telescópios mais potentes, é possível que descubramos novas populações dessas estrelas solitárias, assim como novos padrões em seu movimento. Que outras surpresas o universo nos reserva ao estudar essas enigmáticas viajantes? Em conclusão, as estrelas errantes não são apenas um fenômeno fascinante, mas também nos oferecem uma janela para o entendimento da dinâmica do universo. Elas nos lembram que, no vasto e infinito cosmos, mesmo aqueles que parecem estar sozinhos, têm histórias a contar e segredos a revelar. Da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se de que entre as milhares de estrelas que vê, algumas delas podem estar viajando sozinhas, com destinos desconhecidos e um passado cheio de mistério. O que aconteceria se eu te dissesse que o universo não é apenas um imenso vazio, mas que está cheio de energias invisíveis que podem estar moldando a realidade como a conhecemos? Bem-vindos ao enigma do efeito Casimir cósmico. Um fenômeno que parece saído de um romance de ficção científica, mas que tem raízes na física quântica. Você se atreveria a explorar como essas energias poderiam influenciar a estrutura do espaço-tempo? Imagine duas placas muito próximas uma da outra no vácuo. Segundo a física quântica, o vácuo não é realmente vazio, mas está repleto de flutuações de energia e partículas virtuais que aparecem e desaparecem constantemente. Quando essas placas se aproximam, limitam o espaço entre elas, o que altera a forma como essas partículas podem nascer e morrer. Você sabia que isso provoca uma pressão que empurra as placas para dentro? Esse fenômeno foi previsto pelo físico dinamarquês Hendrik Casimir em 1948 e foi comprovado experimentalmente em condições muito controladas. Agora, quais são as implicações disso para o nosso universo? A ideia de que o vácuo é um mar de energia não é apenas fascinante, mas também desconcertante. Poderia ser que toda a matéria e a energia que vemos no universo sejam apenas manifestações dessa energia do vácuo? Isso nos leva a refletir sobre a natureza da própria realidade. Se tudo o que conhecemos está em constante mudança a nível quântico, quão estável é realmente o nosso mundo? À medida que aprofundamos essa ideia, surge uma pergunta inquietante. O efeito Casimir poderia ser responsável por fenômenos cósmicos mais amplos? Alguns cientistas sugerem que essa energia do vácuo poderia estar relacionada com a expansão acelerada do universo. Se o espaço está cheio dessas flutuações energéticas, talvez esteja se gerando uma força repulsiva que empurra as galáxias umas para longe das outras. Você já imaginou que o vácuo, longe de ser um inimigo, poderia ser um aliado na criação de um universo em expansão? Ainda há mais. Você já se perguntou se o efeito Casimir tem algo a ver com a gravidade? Alguns pesquisadores estão explorando a possibilidade de que essas energias invisíveis possam influenciar a gravidade e como as massas interagem no cosmos. A ideia de que o vácuo pode ser um agente ativo na gravidade abre um leque de possibilidades sobre como entendemos as forças fundamentais do universo. Mas e a relação entre o efeito Casimir e a matéria escura? Esse mistério que tem desconcertado os astrônomos durante décadas poderia estar conectado.
Se o vácuo está cheio de energia, poderia ser que parte dessa energia invisível esteja contribuindo para a massa que não conseguimos ver? Em outras palavras, o vácuo quântico poderia ser um jogador-chave na composição do universo? À medida que exploramos mais a fundo, descobrimos que o efeito Casimir também poderia ter implicações na criação de novos universos. Alguns teóricos propõem que, se as flutuações do vácuo forem suficientes, poderiam dar origem a bolhas de espaço-tempo que se expandem e criam novos universos. É possível que existam universos paralelos que nascem dessas energias ocultas no vácuo? A exploração dessas questões não é apenas emocionante, mas também nos leva a questionar nossa compreensão do tempo e do espaço. Se o vácuo é um lugar de constante atividade, como isso afeta nossa percepção do tempo? O tempo em si poderia ser uma ilusão criada pela interação dessas energias no vácuo? Os cientistas continuam investigando o efeito Casimir e suas repercussões, buscando respostas para perguntas que poderiam mudar nossa compreensão do cosmos. Cada descoberta nos aproxima mais de desvendar o mistério da energia do vácuo e seu papel na estrutura do universo. Que outras surpresas poderiam estar esperando nos cantos mais escuros e misteriosos do universo? À medida que nos aproximamos do final de nossa exploração, é evidente que o efeito Casimir não é apenas um fenômeno fascinante da física quântica, mas uma janela para a natureza da própria realidade. Ele nos lembra que o universo é um lugar cheio de mistérios ainda por descobrir, onde o que parece vazio pode estar cheio de possibilidades inimagináveis. Em conclusão, o efeito Casimir cósmico nos convida a pensar além do que conhecemos. Ele nos desafia a questionar a natureza do vácuo, da energia e como interagem no vasto cosmos. Que outros segredos poderiam ser revelados à medida que continuamos explorando essas fronteiras? A busca pelo conhecimento no universo nunca termina. E cada resposta nos leva a novas perguntas nesta jornada interminável. O que aconteceria se eu te dissesse que nosso universo poderia ser apenas uma bolha em um oceano de universos infinitos? Essa é a fascinante hipótese do multiverso, uma ideia que não apenas desafia nossa compreensão da realidade, mas também nos convida a explorar as possibilidades do que poderia existir além do que conhecemos. Mas, o que é exatamente essa teoria e por que é tão intrigante? A noção de que existem outros universos capturou a imaginação de cientistas e filósofos igualmente. Imagine um vasto e complexo sistema, onde cada universo tem suas próprias leis da física, sua própria história, talvez até mesmo suas próprias versões de nós mesmos. Não é impressionante pensar que em um universo paralelo, poderia existir uma versão de você que tomou decisões diferentes? A ideia de que cada escolha cria um novo universo é simplesmente surpreendente. Nesta teoria, o nosso seria apenas um entre muitos, um ponto diminuto em um multiverso infinito. Mas, como chegamos a essa conclusão? A resposta reside na forma como entendemos a expansão do universo. Desde o Big Bang, nosso universo tem estado em constante expansão. E se essa expansão não parar? E se, em vez disso, continuar criando novos universos a cada momento? Uma das chaves para entender o multiverso está na teoria das cordas. Essa teoria sugere que, em vez de serem partículas diminutas, tudo é composto de cordas vibrantes. As diferentes vibrações dessas cordas poderiam dar origem a diferentes dimensões e universos. Mas, quantas dimensões poderiam existir? Algumas teorias sugerem que poderiam ser 10 ou até mais. Você consegue imaginar viver em um universo onde a gravidade funciona de maneira completamente diferente? E não é só isso. Pensemos na inflação cósmica, um período de expansão incrivelmente rápida que ocorreu logo após o Big Bang. Essa etapa poderia ter criado bolhas de espaço-tempo, cada uma abrigando um universo diferente. Mas, por que não conseguimos ver esses outros universos? A resposta é que, ao se expandirem, esses universos podem estar se afastando de nós a uma velocidade tal que nunca poderemos detectá-los. É como tentar ver uma estrela que se afasta à velocidade da luz, simplesmente se perde no vasto cosmos. No entanto, há quem questione a validade do multiverso. É realmente ciência ou apenas filosofia? Alguns argumentam que, se não podemos observar esses universos, não deveríamos considerá-los como uma possibilidade. Mas, a ciência deveria se limitar apenas ao que podemos ver? A história da ciência está cheia de teorias que um dia foram consideradas impossíveis, apenas para serem provadas posteriormente. A hipótese do multiverso também levanta questões sobre o destino do nosso. Se existem universos infinitos, nosso universo poderia eventualmente colapsar e renascer em um novo?
Ou talvez existam universos onde as leis da física são tão diferentes que a vida como a conhecemos é impossível. A ideia de que poderia haver um universo cheio de vida inteligente, mas onde as condições são completamente alheias às nossas, é realmente fascinante. E não podemos esquecer a implicação filosófica de tudo isso. Se existem universos infinitos, o que isso significa para nossa identidade e nosso propósito? Cada decisão que tomamos poderia estar criando uma nova realidade. O que levanta questões sobre a natureza do livre-arbítrio. Seremos realmente donos de nossas decisões, ou estamos apenas seguindo um caminho que se ramifica em infinitas direções? À medida que a ciência avança, exploramos novas maneiras de pensar sobre o multiverso. Experimentos em física de partículas e estudos sobre a radiação cósmica poderiam oferecer pistas sobre a existência de outros universos. Embora ainda estejamos longe de obter respostas definitivas, o simples fato de estarmos fazendo essas perguntas é um testemunho de nossa curiosidade inata. Cada vez que olhamos para o céu, lembramos que o universo é muito mais vasto e misterioso do que podemos imaginar. Então, quando você pensa no multiverso, não sente que há algo além do que podemos perceber? Talvez, em algum lugar, existam outros nós, vivendo vidas diferentes em realidades paralelas. A ideia de que nosso universo é apenas um entre bilhões é, sem dúvida, um pensamento que nos inspira a continuar indagando. Assim, a teoria do multiverso não apenas nos convida a questionar o que sabemos, mas também nos lembra da grandeza do cosmos. Nos desafia a pensar além de nós mesmos e a considerar as infinitas possibilidades que poderiam existir. Que outros mistérios o universo nos reserva? O que mais há nesta vasta realidade que ainda não descobrimos? A jornada em direção à compreensão do nosso lugar no cosmos apenas começou. Frequentemente, nos encontramos diante de fenômenos no cosmos que desafiam nossa compreensão. Um desses mistérios fascinantes são as lentes gravitacionais. O que são exatamente? Para entender, primeiro devemos lembrar que a gravidade não afeta apenas os objetos que vemos, mas também influencia a luz. Quando a luz de uma estrela distante passa perto de um objeto massivo, como uma galáxia ou um aglomerado de galáxias, sua trajetória se curva. Esse fenômeno se deve à intensa gravidade do objeto que atua como uma lente. Mas o que isso significa para nós? Significa que podemos ver objetos que de outra forma estariam ocultos, graças a essa distorção provocada pela gravidade. Imagine que você está observando o céu noturno e, de repente, consegue ver uma galáxia que está a bilhões de anos-luz de distância. Como isso é possível? As lentes gravitacionais agem como um telescópio gigante, amplificando e distorcendo a luz das galáxias mais distantes. Mas aqui vem a parte intrigante. Muitas vezes, o que vemos não é o objeto original, mas uma imagem alterada. Às vezes, podemos observar múltiplas imagens de um mesmo objeto, tudo graças a essa curiosa interação entre a luz e a gravidade. Mas por que ocorrem essas distorções de forma tão peculiar? A resposta está na distribuição da massa do objeto que atua como lente. Não se trata apenas da quantidade de massa, mas de como ela está distribuída. Isso significa que não apenas podemos ver a luz distorcida, mas também podemos obter informações sobre a massa e a forma do objeto que está atrás. Você imagina poder determinar a estrutura de uma galáxia a bilhões de anos-luz, apenas observando como a gravidade de outro objeto curvou sua luz? É um pouco como um quebra-cabeça cósmico, onde cada peça nos dá pistas sobre a natureza do universo. No entanto, há um aspecto que pode ser ainda mais desconcertante. Algumas das lentes gravitacionais que observamos parecem estar agindo sobre objetos que nem sequer podemos ver. Isso sugere que existe uma quantidade significativa de matéria escura no universo. O que é a matéria escura? Essa é outra grande pergunta. Trata-se de uma forma de matéria que não emite luz nem energia, portanto não podemos detectá-la diretamente. Mas sua presença é evidente através de sua influência gravitacional. Assim, quando observamos uma lente gravitacional, não estamos apenas vendo luz distorcida, mas também vislumbrando indícios dessa misteriosa matéria que compõe grande parte do universo. Dito isso, como podemos ter certeza de que o que estamos vendo é realmente uma lente gravitacional? Os astrônomos utilizam diferentes técnicas para confirmar essas observações. Muitas vezes combinam dados de diferentes telescópios e observatórios para criar um quadro mais completo. Isso implica analisar a luz de várias fontes, medindo sua intensidade e o grau de distorção. Assim, podem construir modelos que nos ajudem a entender melhor o que está acontecendo nesses vastos espaços cósmicos. Mas o que mais essas lentes poderiam nos revelar?
As lentes gravitacionais também têm o potencial de nos ajudar a descobrir exoplanetas. Quando um planeta passa na frente de uma estrela distante, sua gravidade pode agir como uma lente, amplificando a luz dessa estrela. Dessa forma, os astrônomos poderiam detectar planetas que de outra forma seriam invisíveis. Isso abre um novo horizonte na busca por mundos habitáveis. Quantos mais planetas poderiam estar esperando para serem descobertos nos cantos escuros do universo? Qual é o objeto mais brilhante do universo? Você pode pensar nas estrelas, mas há algo ainda mais surpreendente: os quasares. Esses misteriosos corpos celestes são verdadeiros faróis na escuridão do cosmos, brilhando com uma intensidade que supera até mesmo as galáxias inteiras. Mas, o que são exatamente os quasares, e por que são tão fascinantes? Os quasares, cujo nome provém de fonte de rádio quase estelar, são na verdade núcleos galácticos ativos. Isso significa que em seu centro há um buraco negro supermassivo que está devorando matéria a uma velocidade vertiginosa. À medida que essa matéria cai em direção ao buraco negro, ela se aquece e emite enormes quantidades de energia. Mas por que alguns quasares são tão brilhantes e outros não? A resposta pode estar na quantidade de matéria que estão consumindo e na distância em que se encontram de nós. Falando em distância, você sabia que alguns quasares estão tão longe que sua luz está viajando há bilhões de anos antes de chegar aos nossos olhos? Isso significa que quando os observamos, na verdade estamos vendo o universo como era em suas primeiras etapas, o que nos oferece uma janela fascinante para o passado. Mas, o que esses objetos distantes e brilhantes realmente nos dizem sobre a evolução do universo? À medida que os astrônomos estudam os quasares, descobrem que nem todos são iguais. Alguns parecem estar rodeados de grandes quantidades de gás e poeira, enquanto outros são mais limpos. Essa variabilidade em seu entorno poderia influenciar como brilham e como interagem com o resto da galáxia. Mas qual é o papel do gás na formação e no brilho de um quasar? Os quasares também podem ser considerados como laboratórios naturais para estudar a física dos buracos negros. Através deles, podemos aprender mais sobre como esses objetos misteriosos se comportam e como afetam seu entorno. Mas por que é tão importante entender como funciona um buraco negro que está a bilhões de anos-luz de distância? Além disso, os quasares são fundamentais para entender a estrutura do universo. Como são tão brilhantes, podem ser utilizados como faróis para mapear a distribuição de matéria no cosmos. Isso nos ajuda a entender como as galáxias e os aglomerados de galáxias se agrupam e como evoluíram ao longo do tempo. Mas, o que isso significa para nossa compreensão do universo como um todo? À medida que mais quasares são descobertos, novas perguntas também surgem. Por exemplo, como esses buracos negros supermassivos se formam em primeiro lugar? Alguns cientistas acreditam que podem ter se formado a partir da fusão de buracos negros menores, mas esse processo ainda não é completamente compreendido. Poderiam existir outros mecanismos desconhecidos que dão origem a esses colossos? E há mais. A luz dos quasares pode ser afetada pela gravidade de outros objetos no espaço, um fenômeno conhecido como lente gravitacional. Isso não apenas nos oferece mais informações sobre a massa de outros objetos celestes, mas também nos permite observar quasares que de outra forma seriam invisíveis. Mas, quais são as implicações disso para a forma como observamos o universo? Os quasares também são uma parte crucial da história do universo. Seu estudo nos ajuda a compreender como as galáxias se formaram e evoluíram desde o Big Bang até hoje. Ao observar como e quando os quasares aparecem no tempo, podemos reunir pistas sobre a história cósmica. Mas, que segredos ainda permanecem ocultos nesses objetos distantes? No entanto, apesar de tudo que aprendemos, os quasares ainda guardam muitos segredos. Cada nova descoberta levanta ainda mais perguntas. O que significa que nossa jornada de exploração apenas começou? Que mistérios nos revelarão no futuro? Cada resposta parece levar a novas incógnitas, e isso é o que torna o estudo dos quasares tão emocionante. Na próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se de que entre as estrelas há quasares brilhando a distâncias inimagináveis, cada um com sua própria história para contar. Esses objetos não apenas iluminam o cosmos, mas também iluminam nossa compreensão de como o universo funciona. Quem sabe quantos mais mistérios estão escondidos em sua luz brilhante? O que é o vácuo quântico?
Para muitos, a ideia de um vácuo pode evocar a imagem de um espaço vazio, desprovido de matéria e energia. No entanto, no mundo da física quântica, as coisas são muito mais complexas. Neste âmbito, o vácuo não é simplesmente nada. De fato, foi descoberto que está cheio de energia, vibrações e partículas que aparecem e desaparecem em um piscar de olhos. Mas, como isso pode ser possível? Pode realmente um vácuo estar cheio de algo? A noção de vácuo quântico surge dos princípios da mecânica quântica, que nos ensinam que em escalas muito pequenas, as partículas subatômicas não se comportam como objetos sólidos e definidos. Em vez disso, estão em um constante estado de flutuação, criando um mar de atividade no que à primeira vista parece ser um vácuo absoluto. Você consegue imaginar um oceano de energia oculta, onde cada ondinha representa uma partícula efêmera que aparece e desaparece? Essa é a realidade do vácuo quântico. Agora, isso leva a uma pergunta fascinante. Essa energia do vácuo pode ser aproveitada de alguma maneira? Alguns cientistas acreditam que, se entendermos completamente como funciona, poderíamos descobrir formas inovadoras de energia que não dependem de recursos limitados. No entanto, a ideia de extrair energia do nada soa quase mágica. Poderia ser possível que neste vácuo quântico se esconda a chave para resolver a crise energética do nosso planeta? As implicações do vácuo quântico não se limitam apenas à energia. Este conceito também desempenha um papel crucial na formação de universos. Imagine que cada pequena flutuação neste vácuo poderia dar origem a um novo universo. Assim como bolhas em um líquido, esses universos poderiam surgir e se expandir, cada um com suas próprias características e leis físicas. Poderíamos ser apenas uma dessas bolhas, flutuando em um oceano infinito de realidades? Pensando nisso, surge outra pergunta intrigante. E se cada vez que tomamos uma decisão, criássemos uma nova bolha neste vasto oceano quântico? Nesse sentido, o vácuo quântico não apenas nos oferece um vislumbre da natureza da realidade, mas também nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e o impacto que tem no multiverso. Alguns cientistas propuseram que as flutuações do vácuo quântico poderiam ser responsáveis por fenômenos cósmicos, como a criação de matéria e antimateria. Nesse sentido, o vácuo se torna um campo fértil, onde as partículas podem nascer e extinguir-se em um ciclo interminável. É possível que esse processo seja o que deu origem ao nosso próprio universo durante o Big Bang? É fascinante pensar que, em um nível fundamental, o vácuo quântico poderia ser o substrato do qual emerge toda a existência. Mas, o que isso significa para nossa compreensão do espaço e do tempo? Se o vácuo está repleto de potencial, então o universo é muito mais dinâmico e vibrante do que poderíamos ter imaginado. As leis que regem nosso mundo poderiam ser apenas uma parte de um sistema muito mais amplo, onde tudo está interconectado. E se o vácuo quântico pode dar origem a novos universos, o que há das leis físicas que conhecemos? Poderiam ser diferentes nesses outros universos. Isso nos leva à pergunta sobre a natureza da realidade. Nossa compreensão atual do universo é apenas uma aproximação de algo muito mais vasto e desconhecido. Enquanto exploramos essas ideias, encontramos mais perguntas do que respostas. Como se comportam as partículas neste vácuo? O que realmente significa o nada no contexto da física quântica? Os cientistas ainda estão tentando desvendar esses mistérios. Cada vez que acreditamos ter uma resposta, surgem novas perguntas que nos levam mais longe na busca pelo conhecimento. A natureza do vácuo quântico também levanta questionamentos sobre o próprio tempo. Se o vácuo pode criar e destruir partículas constantemente, isso significa que o tempo é uma ilusão, uma construção de nossa percepção. Isso poderia oferecer uma nova perspectiva sobre a natureza do passado, presente e futuro, sugerindo que tudo está em um estado de fluxo contínuo. À medida que avançamos nesta exploração do vácuo quântico, é essencial lembrar que estamos apenas no início de uma jornada fascinante. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender como funciona o universo em seus níveis mais profundos. Quem sabe que novas maravilhas a ciência nos reserva nos anos vindouros? As implicações do vácuo quântico são vastas e complexas, e seu estudo pode oferecer respostas a algumas das perguntas mais profundas da humanidade. À medida que continuamos investigando, é possível que encontremos um caminho para uma nova era de compreensão sobre a natureza do universo e nosso lugar nele. E assim, o vácuo quântico, longe de ser um simples espaço desprovido de matéria, se torna o cenário de uma dança cósmica de criação e destruição, um lembrete de que na nada pode haver infinitas possibilidades.
O que acontece na fronteira de um buraco negro? Esse lugar no espaço onde as leis da física parecem se romper. O horizonte de eventos, como é conhecido, atua como uma linha divisória. Mas o que há atrás dessa fronteira? Uma vez que cruzamos esse limiar, tudo o que sabemos sobre o tempo e o espaço deixa de fazer sentido. É possível escapar? A resposta parece ser um não retumbante, já que qualquer coisa que cruze essa fronteira é irremediavelmente atraída para o centro, onde se encontra a singularidade, um ponto onde a densidade é infinita e o espaço-tempo se curva de maneira extrema. Agora, como se forma um buraco negro? Esses misteriosos objetos cósmicos nascem da morte de estrelas massivas. Quando uma estrela esgota seu combustível nuclear, seu núcleo colapsa sob sua própria gravidade, criando uma força tão intensa que nem a luz pode escapar. Daí o nome buraco negro. Mas como é possível que esse colapso produza um horizonte de eventos? É um fenômeno fascinante, uma zona onde a gravidade é tão forte que a realidade mesma parece mudar. Imaginemos um cenário. Um astronauta que se aproxima do horizonte de eventos. De sua perspectiva, o tempo se comporta de maneira estranha. Para ele, o tempo continua fluindo, mas para um observador externo, parece que seu relógio para. Por que isso acontece? Essa é uma manifestação do efeito de dilatação temporal, uma das previsões mais surpreendentes da teoria da relatividade de Einstein. Na borda do horizonte de eventos, a gravidade afeta o tempo de uma forma que desfoca nossas noções de passado e futuro. Mas isso não é tudo. E quanto ao espaço? À medida que o astronauta se aproxima, o espaço também se comporta de maneira incomum. As distâncias se deformam e o conceito de direção se torna confuso. De certo modo, um buraco negro é um verdadeiro quebra-cabeça cósmico, onde as regras que regem nosso universo parecem desmoronar. O que isso significa para nossa compreensão da realidade? Este é um dilema que desperta a curiosidade de cientistas e filósofos igualmente. E aqui vem outra pergunta intrigante. O que há dentro de um buraco negro? A resposta é um mistério. A singularidade em seu centro é um lugar onde nossas equações matemáticas deixam de funcionar. A física que conhecemos não pode descrever o que acontece ali, o que alimenta teorias que vão do mais racional ao mais especulativo. Alguns até sugerem que poderia haver um portal para outro universo. É possível que os buracos negros sejam portas de entrada para dimensões desconhecidas. De fato, existe a teoria de que os buracos negros poderiam ser uma forma de viajar no tempo. Ao cruzar o horizonte de eventos, poderíamos encontrar um caminho para o passado ou para o futuro. No entanto, essas ideias são altamente hipotéticas e ainda estão longe de serem comprovadas. Mas a mera possibilidade de que um buraco negro seja uma passagem para outro tempo ou lugar adiciona outra camada de mistério a esses fascinantes objetos. À medida que continuamos explorando, nos deparamos com a ideia de que os buracos negros não são apenas devoradores de matéria, mas também podem emitir energia. Esse fenômeno é conhecido como radiação de Hawking, proposta pelo físico Stephen Hawking. Segundo essa teoria, os buracos negros não são completamente negros, mas podem emitir partículas e, eventualmente, evaporar-se. Quais implicações isso teria para nossa compreensão do universo? Se os buracos negros podem desaparecer, então, o que isso significa para a matéria e a energia que consomem? No entanto, a existência dos buracos negros levanta mais perguntas do que respostas. Poderiam existir buracos negros supermassivos no centro de cada galáxia, influenciando sua formação e evolução? Essas entidades colossais, que podem ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol, parecem desempenhar um papel crucial na estrutura do universo. Mas como se formam e crescem esses gigantes cósmicos? A conexão entre buracos negros e galáxias é um enigma que os astrônomos estão ansiosos para resolver. Ao contemplar esses mistérios, é inevitável perguntar: qual é o papel dos buracos negros na história do universo? Acredita-se que possam ter influenciado a formação das primeiras estrelas e galáxias. Mas como se encaixam no quebra-cabeça do cosmos? Cada nova observação desses objetos nos fornece pistas, mas cada resposta gera apenas mais perguntas. O horizonte de eventos se torna assim uma metáfora do desconhecido. Um lembrete de que, à medida que avançamos em nossa busca por conhecimento, o universo guarda segredos que ainda nos são esquivos. Em um sentido mais filosófico, o horizonte de eventos nos leva a refletir sobre a natureza do conhecimento e da experiência. O ser humano pode realmente compreender o infinito? Ou estamos condenados a viver em uma busca interminável por respostas, sempre desafiados pelo desconhecido?
A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, a desafiar os limites de nossa compreensão. À medida que concluímos nossa imersão no mistério do horizonte de eventos, é importante lembrar que esses conceitos não são apenas fascinantes de uma perspectiva científica, mas também nos conectam com o universo, nos convidam a questionar nossa existência e nosso lugar no cosmos. Cada descoberta na física dos buracos negros é, em última análise, um passo em direção à compreensão de nós mesmos e do vasto universo que habitamos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há muito mais além do que nossos olhos podem ver. O horizonte de eventos é apenas uma das muitas fronteiras que nos aguardam em um universo cheio de mistérios. E embora algumas perguntas possam nunca ter resposta, a busca em si é o que nos define como seres humanos. Quem sabe quais descobertas o futuro nos reserva? A aventura apenas começa. Desde tempos imemoriais, um dos grandes mistérios do cosmos tem sido a rotação do Sol. Por que suas camadas não giram no mesmo ritmo? Esta pergunta, que pode parecer trivial, esconde um enigma que tem desconcertado cientistas e pesquisadores durante décadas. À medida que aprofundamos neste fenômeno, encontramos mais perguntas do que respostas. Que forças estão em jogo? E como afetam nosso sistema solar? O Sol, como todos os objetos massivos, não é uma esfera perfeita. É composto de distintas camadas que se comportam de maneiras surpreendentemente diferentes. A camada exterior, conhecida como a atmosfera solar, gira a uma velocidade diferente do núcleo. Mas por que isso acontece? A resposta não é simples e nos leva a explorar a complexa dinâmica da física solar. A rotação do Sol é descrita como um movimento diferente do de um disco sólido. Enquanto em um objeto sólido, todas as partes girariam no mesmo ritmo. O Sol é um plasma quente, o que significa que suas partes podem se mover de maneira independente. Isso introduz um elemento fascinante, a variabilidade. A rotação das diferentes camadas do Sol ocorre em um fenômeno conhecido como rotação diferencial. Mas, o que isso realmente significa? Imagine que a parte equatorial do Sol gira em um período de aproximadamente 25 dias, enquanto as regiões próximas aos polos o fazem em mais de 30 dias. Essa diferença é surpreendente e levanta a questão: que forças estão causando essa discrepância? Uma das teorias mais aceitas sugere que a interação dos campos magnéticos do Sol poderia estar por trás desse comportamento. Mas aqui é onde a história se complica ainda mais. Os campos magnéticos são invisíveis, mas têm um enorme impacto no comportamento das estrelas. No caso do Sol, esses campos podem ser responsáveis por criar estruturas complexas e dinâmicas que afetam sua rotação. Mas a pergunta persiste: como esses campos magnéticos são gerados em primeiro lugar? A resposta está na fusão nuclear que ocorre em seu núcleo, onde os átomos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando uma quantidade colossal de energia no processo. Mas não só a fusão nuclear é fascinante. O Sol também está em constante movimento através do espaço. Ele se desloca a uma velocidade surpreendente de aproximadamente 200 km por segundo, enquanto orbita ao redor do centro da Via Láctea. Esta viagem não é uniforme, e à medida que se desloca, o Sol interage com o meio interestelar, o que pode influenciar a dinâmica de sua rotação. De fato, alguns cientistas sugerem que a interação do Sol com o meio interestelar poderia estar influenciando sua rotação diferencial. O que isso significa para nós, seres humanos que habitamos em um pequeno planeta em um canto do universo? Em primeiro lugar, nos lembra quão interconectados estamos com os fenômenos cósmicos. Cada pequena mudança na rotação do Sol poderia ter implicações no clima e nos ciclos de vida na Terra. Além disso, a pesquisa sobre a rotação do Sol também pode nos oferecer pistas sobre outros corpos celestes. Por exemplo, poderia a rotação diferencial ser um fenômeno comum em outras estrelas? À medida que os astrônomos descobrem mais sobre o universo, a busca por padrões e semelhanças entre diferentes sistemas estelares se torna cada vez mais relevante. A rotação do Sol também tem um impacto direto nas tempestades solares. Essas explosões de energia podem influenciar o clima espacial e as comunicações de satélites na Terra. Poderia ser que os mistérios da rotação solar estejam intimamente ligados à tecnologia moderna? Sem dúvida, cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar a complexa dança do Sol. Enquanto os cientistas continuam investigando, cada nova descoberta nos lembra que ainda há muito a ser descoberto. A rotação do Sol, com seus segredos e enigmas, é apenas uma pequena parte do vasto quebra-cabeça do universo.
O que nos reserva o futuro? Cada resposta gera novas perguntas, e assim, o ciclo do conhecimento continua. Assim, da próxima vez que olhar para o céu noturno, considere que está observando uma estrela que está em constante movimento e transformação. A rotação do Sol é um lembrete de que, no vasto universo, mesmo o que parece simples pode ser extraordinariamente complexo. Ainda há muito a aprender, e cada avanço em nossa compreensão do Sol abre a porta para novos mistérios esperando para serem explorados. Você se atreve a continuar indagando nos segredos que o universo tem a oferecer? Na vasta imensidão do cosmos, há estruturas colossais que parecem desafiar nossa compreensão. Falamos dos aglomerados escuros, entidades misteriosas que se escondem no tecido mesmo do universo. O que são exatamente? Por que são tão difíceis de detectar? Para entender, devemos mergulhar em um mundo onde a matéria não é o que parece. Os aglomerados escuros são regiões do espaço onde a gravidade age de uma maneira surpreendente. Imagine uma massa invisível que, embora não possamos ver, tem um efeito notável sobre as galáxias que a rodeiam. Essas massas misteriosas parecem agir como uma cola cósmica, mantendo unidas estruturas que, de outra forma, se dispersariam no vasto vazio do espaço. Como sabemos que existem se não podemos vê-las diretamente? A resposta está em como influenciam o movimento das galáxias. Quando observamos um aglomerado de galáxias, notamos que algumas delas se movem a velocidades surpreendentes. Mas por quê? Se apenas considerássemos a matéria visível como estrelas e gás, as galáxias se moveriam muito mais lentamente. Existe algo mais. E esse algo é a matéria escura. Mas o que é a matéria escura? É um tipo de matéria que não emite luz nem energia, por isso escapa aos nossos sentidos e às nossas ferramentas de observação. No entanto, sua presença se revela através da gravidade que exerce. A existência dos aglomerados escuros levanta perguntas fascinantes. Quanto da nossa compreensão do universo está baseada no que podemos ver? A verdade é que a maior parte do universo é composta de matéria escura e energia escura. Elementos que não podemos ver nem tocar. Isso nos leva a perguntar: quantos segredos estão escondidos na escuridão do cosmos? Nos últimos anos, os astrônomos começaram a rastrear essas estruturas invisíveis. Utilizam telescópios e técnicas avançadas para observar como a luz das galáxias se curva ao passar perto de um aglomerado escuro. Esse fenômeno é conhecido como lente gravitacional. Assim como uma lupa que amplia um objeto, os aglomerados escuros podem distorcer a luz das galáxias que se encontram atrás deles, permitindo-nos vislumbrar sua existência. Mas qual é a origem dessas massas escuras? Alguns cientistas sugerem que poderiam ser restos da matéria do Big Bang, enquanto outros pensam que são entidades que se formaram ao longo da história do universo. No entanto, a resposta exata continua sendo um enigma. Poderia ser que estamos diante de um tipo de matéria que nunca conseguimos estudar adequadamente? As implicações dos aglomerados escuros são enormes. Se esses gigantes invisíveis realmente constituem a maior parte da matéria no universo, deveríamos repensar muitas de nossas teorias sobre como o cosmos funciona. O que isso significaria para nossa compreensão do tempo, da gravidade e da formação de galáxias? A ciência, ao buscar respostas, nos mergulha em um oceano de perguntas. Além disso, o estudo dos aglomerados escuros poderia ter aplicações além da astrofísica. A compreensão de sua natureza poderia nos levar a novos avanços em tecnologia, energia e até mesmo na forma como percebemos a realidade. É possível que o que consideramos como vazio não seja mais do que um campo cheio de possibilidades? No contexto da evolução do universo, os aglomerados escuros também desempenham um papel crucial. Acredita-se que influenciam a formação de galáxias, agindo como centros gravitacionais ao redor dos quais a matéria visível pode se acumular. Isso levanta a pergunta: como as galáxias teriam evoluído sem a influência dessas estruturas misteriosas? À medida que continuamos explorando o cosmos, encontramos mais e mais indícios que apontam para a existência de aglomerados escuros. Cada nova observação parece enriquecer ainda mais o mistério. A tecnologia avança e, com ela, nossas ferramentas para desvendar esses segredos. Que descobertas o futuro nos reserva sobre essas entidades que parecem ofuscar nossa compreensão do universo? Em resumo, os aglomerados escuros são o lembrete de que ainda há muito a descobrir no vasto universo. São um símbolo das perguntas que ainda nos restam. À medida que a ciência avança, nos aproximamos de um horizonte onde compreenderemos melhor nossa realidade.
E talvez nesta jornada descubramos que a verdadeira natureza do universo é ainda mais surpreendente do que podemos imaginar. Assim, enquanto observamos as estrelas no céu, lembremos que por trás dessa beleza se escondem mistérios profundos. Os aglomerados escuros são apenas uma das muitas surpresas que o universo tem reservadas para nós. Que outros segredos o cosmos nos revelará à medida que continuamos nossa busca por conhecimento? A história do universo está longe de estar completa. E cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. O universo é um lugar cheio de surpresas e enigmas, e um dos mais fascinantes é o ruído de fundo gravitacional. Você sabia que existem ondas cósmicas que podem ser as marcas dos primeiros momentos do universo? Essas ondas, que vibram através do espaço-tempo, são geradas por eventos extremamente violentos, como a colisão de buracos negros ou explosões de supernovas. Mas, como sabemos que existem? A resposta está na busca por essas ondas que podem nos contar histórias do passado. Imagine um oceano em calma. De repente, uma pedra cai e provoca ondas na superfície. Essas ondas se propagam, levando informações sobre o local e a força do impacto. Da mesma forma, as ondas gravitacionais carregam dados sobre os eventos cataclísmicos que ocorreram no cosmos. Quando dois buracos negros colidem, geram ondas no espaço-tempo que podem ser detectadas aqui na Terra. Não é incrível pensar que podemos ouvir eventos que aconteceram bilhões de anos-luz de distância? A detecção dessas ondas foi um verdadeiro marco na história da ciência. Em 2015, os cientistas do LIGO, um observatório especializado, confirmaram a existência de ondas gravitacionais ao detectar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta não apenas abriu uma nova janela para entender o universo, mas também nos levantou muitas perguntas. O que mais podemos aprender com essas ondas? Poderiam nos revelar os segredos do Big Bang? Falando do Big Bang, esse evento não apenas criou o universo, mas também deixou uma marca na forma de ondas gravitacionais. Os físicos acreditam que nos primeiros instantes da criação do universo ocorreram vibrações que ainda ressoam no espaço. Essas ondas são como testemunhos de um passado distante que ainda se manifestam no presente. Mas como podemos ouvir essas vibrações tão sutis? A resposta está na tecnologia que desenvolvemos. Os detectores de ondas gravitacionais são extremamente sensíveis e podem captar mudanças na distância tão pequenas quanto uma fração do diâmetro de um próton. Imagine o quão difícil é detectar algo tão tênue em comparação com o vasto ruído do universo. Isso requer não apenas tecnologia avançada, mas também uma preparação meticulosa e uma paciência infinita. Essas ondas têm o potencial de mudar nossa compreensão do cosmos. Cada vez que uma nova onda é detectada, um novo capítulo na história do universo se abre. Poderiam essas ondas nos ajudar a entender melhor a matéria escura ou a energia escura? Esses componentes misteriosos que parecem dominar o universo? Ao estudar as ondas gravitacionais, os cientistas podem obter pistas sobre a natureza desses fenômenos desconhecidos. Mas o mistério não termina aqui. As ondas gravitacionais também poderiam oferecer um vislumbre dos confins do universo, permitindo-nos explorar áreas que antes eram inacessíveis. Por exemplo, poderiam nos permitir observar eventos que ocorreram no universo primitivo. Logo após o Big Bang, momentos que são quase impossíveis de estudar de outra maneira. Que segredos o universo poderia revelar sobre sua própria infância? Além disso, a detecção dessas ondas nos ajuda a realizar observações complementares às que fazemos através da luz. Enquanto a astronomia tradicional se baseia na luz visível e em outras formas de radiação, a astronomia gravitacional nos permite ver o universo de uma perspectiva completamente diferente. Não é incrível que possamos ampliar nossas ferramentas para explorar o cosmos? As ondas gravitacionais também nos oferecem uma nova forma de entender a fusão de estrelas de nêutrons, que são eventos extremamente raros. Quando essas estrelas colidem, geram não apenas ondas gravitacionais, mas também explosões de raios gama, tornando-as laboratórios naturais para estudar a física em condições extremas. O que mais podemos aprender sobre a vida e a morte das estrelas através dessas colisões? Cada detecção de ondas gravitacionais é como abrir uma porta para um novo mundo. Há um vasto universo de possibilidades que ainda não exploramos. Poderíamos até descobrir novas dimensões ou formas de vida. A ciência está em constante evolução, e cada resposta que encontramos gera novas perguntas. O ruído de fundo gravitacional é apenas o começo de uma nova era na compreensão do universo. À medida que avançamos na detecção e no estudo dessas ondas,
Os cientistas continuam aprimorando a tecnologia e refinando seus métodos. Isso significa que o futuro da astronomia gravitacional é brilhante e cheio de promessas. Que descobertas nos aguardam nos próximos anos? A curiosidade humana é infinita e o universo tem muito mais a nos revelar. Por último, o ruído de fundo gravitacional nos lembra que o universo está vivo e em constante movimento. É um lembrete de que cada ação tem uma reação e que os ecos de eventos distantes podem chegar até nós, assim como as ondas em um lago. O que mais podemos ouvir no vasto silêncio do cosmos? A busca por respostas é interminável e cada onda que captamos nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do universo. A paradoxa do gato de Schrödinger é um conceito que fascinou tanto cientistas quanto filósofos. Mas o que aconteceria se levássemos essa ideia a uma escala muito maior, a imensidão do universo? Imagine um universo onde tudo pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Um lugar onde a realidade não se define até que um observador decida olhá-la. Não é intrigante pensar que os mistérios do cosmos poderiam estar sob a mesma lógica que o famoso experimento mental do gato? Em sua essência, a paradoxa do gato de Schrödinger propõe que um gato, encerrado em uma caixa, está tanto vivo quanto morto até que a caixa seja aberta e seu estado seja observado. Agora, se aplicarmos esse princípio às estrelas, planetas e galáxias, o que isso nos diria sobre a natureza da realidade? Poderia ser que no vasto universo, os astros estejam em um estado de superposição, existindo em múltiplos estados ao mesmo tempo até que os vejamos? Esse conceito pode parecer estranho, mas nos leva à pergunta fundamental: o que é realmente a observação? Quando olhamos para o céu noturno, estamos simplesmente observando um aglomerado de estrelas e planetas, ou estamos participando de um ato que define sua existência? A interação entre o observador e o observado pode ser mais profunda do que jamais imaginamos. E se o universo pode existir em vários estados, o que isso implica para a própria estrutura do tempo e do espaço? Poderia ser que os eventos cósmicos, desde a formação de uma estrela até a colisão de galáxias, estejam ocorrendo simultaneamente em diferentes realidades. Você imagina que cada decisão que tomamos ao observar o cosmos possa estar criando uma nova realidade em um multiverso alternativo? Essa ideia nos leva a refletir sobre o papel do ser humano no universo. Somos meros espectadores ou somos, de alguma forma, co-criadores da realidade que nos rodeia? Ao observar o cosmos, estamos influenciando sua existência? Se pensarmos bem, cada vez que direcionamos nosso telescópio para o céu, estamos fazendo algo mais do que apenas olhar. Estamos participando do próprio tecido do universo. Mas como isso se encaixa com o que sabemos sobre a mecânica quântica? A mecânica quântica sugere que as partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo até que sejam medidas. Poderia isso se estender a escalas cósmicas? Se sim, cada estrela, cada buraco negro e cada galáxia poderiam estar em um estado de múltiplas possibilidades, esperando para ser observados para definir sua existência. A noção de que o universo pode agir como um gato de Schrödinger em grande escala levanta perguntas sobre o destino dos próprios astros. As estrelas podem estar em um ciclo de vida e morte, simultaneamente brilhando e se apagando em diferentes realidades. Poderia ser que nossas próprias percepções de vida e morte fossem alteradas por essa complexidade cósmica? Pensemos nos buracos negros. São objetos que desafiam nossa compreensão da física, onde as leis da natureza parecem se romper. Se o tempo para no horizonte de eventos de um buraco negro, isso significa que o futuro de tudo que cai nele está em um estado incerto, preso em uma superposição de destinos? Poderíamos, de alguma forma, estar observando um futuro que nunca se manifestará porque não abrimos a caixa? Ao mesmo tempo, essa ideia nos confronta com a natureza da própria realidade. Se tudo pode existir em múltiplos estados, qual é o verdadeiro estado do universo? Talvez a resposta não seja tão simples quanto pensar em um universo único e estático, mas sim em um cosmos dinâmico que se desdobra diante de nós em um espetáculo interminável de possibilidades. E aqui é onde a paradoxa se torna uma ferramenta para a reflexão. O que aconteceria se cada um de nós tivesse o poder de influenciar o universo simplesmente através de nossas observações? Se nossas percepções podem alterar a realidade, o que isso significa para nossas vidas cotidianas? Estamos realmente sozinhos no universo ou somos parte de um todo interconectado onde cada olhar conta?
No final, a paradoxa do gato de Schrödinger em escala cósmica não apenas nos convida a questionar nosso lugar no universo, mas também nos lembra da importância da curiosidade e da exploração. Ela nos mostra que, embora haja muitas perguntas sem resposta, cada tentativa de compreender o cosmos nos aproxima um pouco mais de desvendar seus mistérios. A ciência e a filosofia se entrelaçam nessa busca, nos impulsionando a continuar investigando o desconhecido. E assim, enquanto olhamos para o céu estrelado, lembremos que cada estrela, cada galáxia e cada buraco negro pode estar esperando que o observemos, definindo sua existência no processo. Você está pronto para abrir a caixa? Chegamos a um tema fascinante e misterioso, o limite de Planck. Mas, o que realmente significa esse conceito? Em termos simples, o limite de Planck representa a menor escala na qual a física, tal como a entendemos hoje, começa a desmoronar. Imagine um mundo onde as regras que conhecemos não se aplicam mais. O que acontece nesse ponto? Para entender melhor, pensemos em como nossa visão do universo se baseia nas leis da física que descobrimos. Desde as forças que mantêm a matéria unida até a forma como as partículas se comportam no espaço. Mas, o que ocorre quando tentamos olhar além do que podemos ver? Na escala de Planck, que se situa em torno de 10 elevado a menos 32 metros, as coisas se tornam estranhas e desafiadoras. Aqui, a noção de espaço e tempo começa a perder seu sentido. Então, por que é tão importante o limite de Planck? Porque nos leva a questionar os fundamentos mesmos da realidade. Imagine um lugar onde o espaço e o tempo não são contínuos, mas se comportam como se estivessem feitos de tijolos fundamentais. Nesse nível, a gravidade e a mecânica quântica, dois pilares da física moderna, não se comportam como esperaríamos. É possível que a realidade seja mais complexa do que podemos imaginar. E se o limite de Planck é onde começa o caos, o que há das partículas nesse nível? As partículas subatômicas que conhecemos, como elétrons e prótons, podem não ter significado nesse contexto. Em vez de serem objetos definidos, poderiam ser mais como nuvens de probabilidades, onde não podemos saber exatamente onde estão ou a que velocidade se movem até que as observemos. Como isso afeta nossa compreensão do universo? A ideia de que nossa realidade poderia ser feita de tijolos quânticos levanta perguntas fascinantes. O que aconteceria se pudéssemos manipular esses tijolos? Alguns cientistas sugerem que poderia ser possível criar um novo tipo de matéria nesse nível, o que abriria um leque de possibilidades inimagináveis. Mas, estamos realmente prontos para experimentar com as leis fundamentais do universo? Agora, falemos sobre o tempo. No limite de Planck, o tempo pode não fluir da maneira que conhecemos. Em vez de ser uma linha contínua, poderia ser mais como um conjunto de momentos discretos. Como isso afetaria nossa percepção do passado, do presente e do futuro? Se o tempo se comporta dessa maneira, poderíamos encontrar alguma forma de viajar através dele? Imaginemos um universo onde o tempo e o espaço estão entrelaçados de uma forma que nunca compreendemos. Poderia ser que no limite de Planck existam dimensões ocultas que ainda não descobrimos? Alguns teóricos sugerem que poderiam existir até 11 dimensões no total. O que isso significa para nós e nossa compreensão do cosmos? E então, chegamos à pergunta fundamental. O que há do Big Bang? Se o limite de Planck representa o início de tudo que conhecemos, o que ocorreu justo naquele momento? A física atual não pode responder com certeza. Poderia ser que naquele instante, as regras da física que conhecemos simplesmente não se aplicavam? Talvez o universo tenha nascido de uma singularidade onde espaço e tempo se fundiam em uma só entidade. À medida que nos aprofundamos em conceitos tão abstratos, é natural sentir uma mistura de assombro e confusão. Poderia ser que o universo esteja cheio de mistérios que ainda não começamos a explorar? Cada avanço na física nos leva a novas perguntas, e o limite de Planck é apenas uma das muitas fronteiras que ainda devemos cruzar. Nesta busca pelo conhecimento, enfrentamos o desafio de aceitar que há coisas que talvez nunca entendamos completamente. Mas, não é essa a beleza do universo? Em cada esquina há um mistério esperando para ser desvendado. Ao olhar para o cosmos, percebemos que, embora tenhamos alcançado muito, ainda resta um vasto oceano de perguntas que nos convidam a continuar explorando. A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas, e embora o limite de Planck nos confronte com o desconhecido, também nos oferece uma oportunidade única para repensar o que sabemos. Estamos preparados para aceitar que a realidade é mais estranha do que pensamos? Talvez, ao explorar o limite de Planck,
descubramos não apenas as verdades do universo, mas também novas formas de entender nossa própria existência. Assim, enquanto refletimos sobre o limite de Planck, lembremos que cada pergunta que surge é um passo mais em direção à compreensão de nosso universo. A ciência é uma jornada interminável e cada resposta que encontramos apenas nos leva a novas perguntas. Que mistérios o futuro nos revelará? Estamos prontos para enfrentá-los? O universo tem muito a nos ensinar e nós estamos aqui para ouvir. O universo é um vasto e enigmático cenário onde se desenvolvem inúmeras histórias, mas você já se questionou por que, apesar de sua expansão e complexidade, parece que tudo se move em direção a uma desordem absoluta? Este é o mistério da entropia cósmica, um conceito que à primeira vista pode parecer abstrato, mas que tem profundas implicações sobre o destino de tudo que conhecemos. O que é a entropia? Em termos simples, é uma medida da desordem em um sistema. Imagine seu quarto. Quando está limpo e arrumado, tem baixa entropia. Mas o que acontece depois de uma festa? A desordem se acumula e a entropia aumenta. No universo, a entropia segue um rumo semelhante e esse fenômeno tem um papel crucial na evolução do cosmos. Agora, considere isto. O universo começou de uma maneira incrivelmente ordenada. No Big Bang, tudo estava concentrado em um ponto diminuto e quente. Então, como passamos desse estado de ordem para a complexidade e a desordem que observamos hoje? A resposta pode surpreendê-lo. À medida que o universo se expandia, a entropia começou a aumentar. Mas, por que isso acontece? A chave está na própria natureza das partículas e nas interações que ocorrem no universo. Cada vez que uma reação ocorre, seja a formação de uma estrela ou a fusão de átomos, há uma tendência para uma maior dispersão de energia. Essa dispersão é o que conhecemos como aumento da entropia. Mas, se o universo começou tão ordenado, por que é permitido esse aumento? Uma das teorias mais intrigantes é que a entropia tem uma direção, uma flecha que aponta para o futuro. Isso significa que, à medida que o tempo avança, a desordem tende a crescer. Mas o que acontecerá eventualmente? À medida que a entropia aumenta, o universo pode se aproximar de um estado de equilíbrio onde não há mais energia disponível para realizar trabalho. Esse conceito é conhecido como morte térmica do universo, mas é realmente um fim? Imagine um universo onde todas as estrelas se apagaram e as galáxias se dispersaram. Como isso se sente? Embora pareça sombrio, esse estado de equilíbrio pode ser apenas uma fase em um ciclo interminável. Algumas teorias sugerem que o universo poderia renascer em um novo Big Bang após esse estado de morte térmica, reiniciando o ciclo de ordem e desordem. Mas isso é apenas uma fantasia? Por outro lado, a entropia também está relacionada à informação. Cada vez que um sistema se organiza, como quando se formam estrelas e planetas, a informação é armazenada na própria estrutura do universo. Então, pode ser que o aumento da entropia também esteja ligado à criação de informação em vez de apenas à desordem? Essa ideia sugere que o universo é um grande arquivo de informação, onde cada estrela e cada planeta são páginas em um livro cósmico em constante evolução. Mas, o que isso significa para nós, seres conscientes em meio a este vasto mar de entropia? A ciência nos diz que somos feitos de átomos que passaram por ciclos de vida e morte, de ordem e desordem. Cada átomo em nosso corpo foi parte de estrelas que brilharam no passado. Então, somos na verdade uma manifestação da ordem em um universo que tende à desordem. Além disso, a entropia não é apenas um fenômeno físico, também tem implicações filosóficas. O que isso significa para a nossa existência e o propósito da vida? Se o universo tende à desordem, somos nós, como seres conscientes, uma anomalia nesse processo. Talvez nossa busca por conhecimento e ordem seja uma resposta à entropia que nos rodeia. No final do dia, o mistério da entropia cósmica nos convida a refletir sobre nossa própria existência no universo. Nos lembra que, apesar da aparente aleatoriedade e desordem no cosmos, há padrões e estruturas que emergem. Mas seremos capazes de compreender completamente esse complexo baile entre a ordem e a desordem? Cada descoberta que fazemos sobre a entropia nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. No entanto, também nos levanta perguntas que talvez nunca tenham resposta. A entropia é o verdadeiro motor por trás da evolução do cosmos? Estamos destinados a ser testemunhas dessa dança interminável entre a ordem e o caos?
Assim, enquanto você continua explorando os mistérios do universo, lembre-se de que a entropia não é apenas um conceito abstrato, é uma parte fundamental da nossa realidade. Em cada canto do cosmos, a entropia se manifesta, lembrando-nos de que, embora tudo pareça desordenado, há uma beleza intrínseca na complexidade do universo, e assim, a busca por respostas continua, enquanto navegamos por este imenso oceano de incertezas e maravilhas. O universo é um vasto oceano de mistérios que ainda nos convida a explorar. Ao longo desta jornada, desenterramos perguntas que nos levam ao limite da nossa compreensão. Mas realmente chegamos à beira de tudo o que há para descobrir? Que segredos ainda permanecem ocultos nas profundezas do cosmos? Cada mistério que exploramos nos deixa com mais perguntas do que respostas. Por exemplo, se a matéria escura é tão fundamental para a estrutura do universo, que forma ela tem e como podemos detectá-la? E falando de matéria, o que aconteceria se existissem formas de matéria que desafiam as leis que conhecemos? A matéria exótica poderia ser um verdadeiro quebra-cabeça que, se resolvido, poderia mudar nossa visão da realidade. A antimatéria é outro enigma fascinante. Se supõe que foi criada na mesma quantidade que a matéria durante o Big Bang, por que estamos cercados principalmente de matéria? Onde se esconde a antimatéria e por que não conseguimos encontrá-la? Cada resposta parece abrir a porta a mais perguntas, como um labirinto cósmico do qual não conseguimos escapar. Os raios cósmicos são como mensageiros do universo. Mas sua origem continua sendo um mistério. De onde vêm e o que estão tentando nos dizer? Essas partículas energéticas nos chegam de lugares que nem conseguimos imaginar. É como se o universo estivesse enviando sinais em uma língua desconhecida. E nós ainda estamos tentando decifrar o código. A energia de ponto zero nos oferece uma perspectiva intrigante sobre o vácuo. É realmente possível que mesmo no nada haja energia? Este oceano infinito de energia poderia ser a chave para entender o universo. Mas como podemos aproveitá-lo? Estamos perdendo a oportunidade de descobrir uma fonte de energia inesgotável que poderia transformar nossas vidas? E se olharmos para as galáxias, sua rotação levanta perguntas desconcertantes. Por que giram da maneira que o fazem? A matéria escura poderia ser a resposta, mas até que a entendamos completamente, continuaremos sentindo que há algo mais em jogo. A dança cósmica desses gigantes é uma coreografia que ainda não deciframos totalmente. As estrelas errantes nos oferecem outra oportunidade de maravilha. O que as leva a vagar sozinhas no universo? Sem um lar galáctico, são como almas perdidas na imensidão. Este fenômeno nos lembra que mesmo no cosmos há solidão e nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo. O efeito Casimir cósmico nos apresenta a ideia de que há forças invisíveis que moldam o tecido do espaço-tempo. O que isso significa para nossa compreensão da gravidade e do universo? Se há energias que escapam à nossa vista, que outras maravilhas estão ocultas aos nossos sentidos, a hipótese do multiverso sugere que nosso universo é apenas uma bolha entre infinitas outras. O que há além do que conhecemos? Se existem outros universos com regras e realidades diferentes, como mudaria nossa percepção da própria existência? Essa ideia, embora pareça saída de um romance de ficção científica, poderia ser uma realidade esperando para ser descoberta. Os quasares brilham com uma luz que poderia iluminar toda uma galáxia, mas sua origem continua sendo um enigma. Por que são tão poderosos e o que os torna únicos? Cada quasar é como um farol na escuridão. E ao estudar sua luz, poderíamos desvendar segredos sobre o nascimento e a evolução do universo. Mas, e quanto ao vácuo quântico? Este conceito de um nada, repleto de energia, sugere que o universo poderia surgir da própria nada. Se o vácuo é um lugar tão vibrante, que possibilidades estão escondidas dentro dele? Talvez, cada vez que olhamos para o céu, estamos vendo o reflexo de um oceano de possibilidades infinitas. Os buracos negros, com seu horizonte de eventos, nos confrontam com a ideia de que o tempo pode parar. Como é possível que em um lugar tão pequeno e denso se escondam tantos paradoxos? A física enfrenta seus próprios limites nesses mistérios, mostrando-nos que o cosmos é um labirinto de leis que ainda não compreendemos completamente. A rotação do Sol nos deixa com uma pergunta intrigante. Por que suas camadas não giram no mesmo ritmo? A complexidade de seu movimento é um lembrete de que até mesmo nossas estrelas mais próximas escondem segredos.
Cada camada do Sol poderia ser uma história esperando para ser contada, e cada giro poderia nos revelar algo sobre sua natureza. Os aglomerados escuros são outro mistério fascinante. Essas massas invisíveis parecem ser responsáveis por manter unidas estruturas colossais no universo. Mas o que são na realidade? Como influenciam a formação e evolução das galáxias? A busca por respostas sobre esses aglomerados poderia iluminar áreas de nossa compreensão que ainda estão em penumbra. Finalmente, o ruído de fundo gravitacional ressoa como as primeiras notas de uma sinfonia cósmica. Que segredos revelam essas ondas sobre os momentos iniciais do universo? Estamos realmente ouvindo as melodias da criação? Ao estudar esses ecos, talvez possamos compreender melhor nossa própria história. Cada um desses mistérios nos lembra que o universo é um lugar cheio de maravilhas e surpresas. À medida que avançamos em nossa busca por conhecimento, cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas, e cada descoberta nos convida a olhar além do que conhecemos. A aventura de explorar o cosmos apenas começou, e o que nos resta por descobrir é tão vasto quanto o próprio universo. Que mistérios estão esperando para ser revelados? A resposta está nas estrelas.